Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui mais um estudo vlog para vocês. Hoje vai ser um estudo um pouquinho diferente. Não vou te dar nenhum conteúdo aqui com vocês, mas eu vou fazer o meu método que eu gosto muito de fazer, que é o de resolução de questões. Então, eu tô precisando resolver algumas questões de assuntos que eu já estudei e de assuntos que eu estudei ontem e não resolvi questões. Então, hoje eu irei fazer isso, eu irei resolver essas questões a mais e se der tempo eu vou ver um pouquinho sobre a história. E aí, tô aqui esperando, né, que o computador decidiu reiniciar agora, na hora que eu ia iniciar. Então, estou aqui esperando ele voltar ao normal, porque sempre que isso acontece, não sei se acontece com vocês, mas sempre que a pessoa começa alguma coisa, vai acontecer esses problemas. Eu vou iniciar sobre isso. Hoje vai ser mais curtinho, porque eu tô iniciando mais tarde, é 8h50 agora. 53 no caso, é 8h53 agora. E eu vou iniciar por agora o estudo vlog, porque eu acabei acordando mais tarde, que eu não dormi muito bem. Mas eu também não vou filmar tanto a parte da tarde, eu vou filmar só essa parte pela manhã mesmo e vai dar certo, eu espero. Vamos indo lá, estudando aos pouquinhos, vendo essas questões. Hoje eu vou resolver questões de biologia, de assunto que eu estudei na semana passada, que é interessante sempre estar resolvendo. De assuntos de história, que eu também estudei na semana passada e por agora. E aí o método de história é um pouquinho diferente do que eu faço para biologia, química e física. E aí eu vou estudar física, que apesar de eu ter visto, eu ainda tô meio insegura, porque eu vi o MRU e o MRUV. E aí, vocês sabem como é complexo, né, isso de física. E aí eu tô querendo rever esses assuntos, apesar de eu já ter feito 10 questões, se eu não me engano, mas eu errei 3 questões. Foi muita falta de interpretação, porque essas questões de física você tem que ter mais interpretação, então foi muita essa falta de interpretação. E também vou ver química, que foi o assunto que eu estudei ontem, e não vi nenhuma questão até agora. Então, vou ver química. Porque, né, é muito interessante. Ai, meu Deus. Muito complexo isso daqui, tem que mexer um monte de coisa. Mas, na parte de química, eu tô precisando, mas não é um assunto muito difícil. Então, eu vou iniciar por química, porque ontem eu não resolvi nenhuma questão. E aí eu vou iniciar aquele modelo que eu falo pra vocês, né, que é usando o chat GPT. Boto aqui as questões pelo chat GPT e resolvo elas. Então, vai ser basicamente isso que eu vou fazer hoje. Vou iniciar resolvendo essas questões de química. Ontem eu vi um pouquinho sobre ligações químicas e sobre essas coisas. Aí abri errado. Aqui, meu Deus do céu. De ligações químicas, modelos atômicos e toda essa parte inicial de química, eletronegatividade, eletropositividade e tudo isso daí, tabela periódica, como é que funciona, distribuição eletrônica. Na verdade, a parte de ligações eu ainda não cheguei nela, que é ligações covalentes e ligações iônicas eu ainda não cheguei, mas eu vi essa parte ontem e aí hoje vou fazer essas questões sobre isso. Vou botar aqui no YouTube caso eu vou assistir alguma coisa, vou botar o chat. Que eu pego as questões iniciais pelo chat GPT, que vocês já sabem. E eu vou resolver as questões pelo Promedicina, que eu ainda tenho acesso. E aí eu faço algumas questões por lá mesmo. Vou ver só a parte de química, que tá aqui, ó. Eu vi modelos atômicos, distribuição eletrônica. Deixa eu ver o que mais. Modelos atômicos, distribuição eletrônica e eletronegatividade e eletropositividade. Como é que as coisas funcionam no tabela periódica. Foi basicamente isso. Só pra tirar dúvida mesmo, vou entrar aqui no chat GPT. Se ele colaborar, mas não é só ele, é minha internet aqui no meu quarto tá horrível. Mas vai dando certo. E é isso, por enquanto. Vamos resolver essa parte e vai dar certo. Aí eu volto por aqui com vocês sempre que eu terminar. Eu falo, olha, fiz isso, fiz aquilo. Hoje eu não vou ficar muito tempo porque eu tô com problema na coluna, então não tô conseguindo ficar muito tempo sentada. Mas o tempo que der pra resolver questões vai ser ótimo.
porque eu já tenho uma base de quantas questões eu quero resolver de cada. Mas a gente vai iniciar fazendo as questões de química, que é importante, porque ontem eu não vi. Então vamos botar. Pronto, ele acabou de fazer aqui as questões para mim. E aí eu vou resolver elas. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês para falar como é que eu fui e tal. E dar início às outras questões, tá certo? Então vamos lá, ele demorou um pouquinho para fazer, mas deu tudo certo. De resolver as questões. Ele falou que todas as respostas estão corretas. Então, é isso. Não foi difícil, pra falar a verdade. Foi bem fácil, mas era só pra fixação mesmo de conteúdo. E agora que eu vou resolver as outras questões. Então, vamos lá para resolver. Eu já tenho algumas listas aqui abertas. E aí eu vou começar por elas. Vou resolver primeiro história e depois eu resolvo as outras partes. E aí tem uma diferença em como é que eu resolvo história e como é que eu resolvo as outras partes. Por quê? Porque história eu resolvo fazendo uma quantidade de questões e as outras eu resolvo fazendo outra quantidade. Tipo, eu já tenho aqui listas de 4 assuntos de história. E aí, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou resolver de história um total de 10 questões por assunto. E depois eu vou resolver as outras. Aí as outras já resolvo uma quantidade a mais de questões. Mas de história eu vou resolver isso. Então eu vou gravar aqui um pouquinho como é que eu resolvo. Iniciar por Grécia, que é o assunto mais antigo. E aí a gente vai passando. Então, vamos lá para esses estudos. Daqui a pouco eu volto. Antes de iniciar as outras matérias, eu volto. Mas vamos para a história nesse momento. Terminei aqui de resolver as questões de história. Eu demorei cerca de 1 hora e um pouquinho para resolver, não sei exatamente. E também não tenho como falar para vocês a quantidade exata de questões que eu acertei, porque eu já tinha feito algumas e aí eu acabei não comparando isso. Mas foi uma quantidade boa de questões que eu respondi. Eu gostei das questões, não acertei todas, não vou mentir, não acertei todas, teve muitas que eu errei. Mas é porque eu não estudei o assunto de história tão aprofundado. Assim, tinha tipo questões de perguntas muito específicas, de pessoas muito específicas que eu não sabia. Porque o conteúdo de história que eu vi foi mais aquele conteúdo grandão pra ver mais os conteúdos que caem no Enem. Até porque a história no Enem não cai muito as coisas muito específicas, fulano de tal fez tal coisa. Não, e aí tinha muitas questões aqui, porque aqui eu botei listas de não só do Enem, como de outros vestibulares, e aí acabou que eu acertei uma quantidade de questões, que eu não lembro qual, mas eu também errei algumas questões. Mas não vou me cobrar muito em relação a isso,
porque é exatamente como eu tô falando pra vocês. Tem conteúdos aqui que eu não vi aprofundado do jeito que eu tinha que ter visto para resolver, mas tudo certo. Agora eu vou pra biologia, então vou fazer aqui algumas questões de biologia. E aí o que acontece? Quando eu vou para questões da área de ciências da natureza, eu resolvo 15 questões, eu não resolvo só 10 questões, eu resolvo mais questões, eu resolvo 15 por conteúdo. Sendo que eu só estudei um conteúdo até agora de biologia, e um conteúdo até agora de física, e um conteúdo até agora de química. Então, porque eu estou estudando mais tranquilamente. Então, eu vou resolver apenas essas 15 questões. Aí, depois, cada vez que eu terminar uma matéria, eu volto aqui para conversar com vocês sobre isso, tá certo? Então, vamos lá para biologia. Pronto, gente, terminei agora também de fazer biologia. Eu fui bem, eu acertei das 15 questões que eu fiz, eu errei só 3, então foi uma boa quantidade de questões que eu acertei. Mas é só citologia fácil, eu não botei mais avançado. Mas agora eu vou para a física. Eu espero que a internet colabore aqui, porque aqui tá chovendo, então tá meio ruim. Mas vamos para a física e esperar que a internet colabore para resolver as questõezinhas de física. Que ainda falta física e ainda falta química. Ah, esqueci de falar quanto tempo eu demorei para resolver, né? Eu demorei cerca de 30 minutos para resolver as 15 questões. Foi um bom tempo, mas é porque as questões eram fáceis. Então era mais tranquilo para resolver. Irei agora resolver algumas questõezinhas de física e volto já para falar um pouquinho sobre como é que foi. Voltei. Agora terminei de estudar física, vou estudar química agora. E em física eu descobri que eu tô bem mal, porque eu não consigo interpretar essas questões, mas eu vou treinando isso daí pra aumentar minha interpretação. Então eu fui muito mal, mas eu também não tenho uma base muito boa de quantas questões eu acertei, porque aqui eu já tinha errado algumas. Então eu já não tenho essa base muito boa. Mas é um assunto que eu vou precisar rever novamente. Eu acho esse assunto muito complexo de física. Não gosto muito dele, pra falar a verdade. Então, eu vou depois rever ele novamente, porque eu tô precisando disso. A gente chega lá no dia e saber resolver as questões. Então, quando eu for dar uma olhada em movimento circular, em essas coisas, em queda livre e tal, aí eu dou uma olhada mais nesse conteúdo, porque eu tô precisando botar um pouquinho nele, mas eu vejo que minha questão é mais interpretação do que realmente o conteúdo. Eu sei as fórmulas e tal, mas eu não sei interpretar. Mas aí a gente vai melhorando aos poucos, vendo como é que vai mudar e tal. E aí agora eu vou para a química, resolver algumas questõezinhas de química. E eu volto para vocês para finalizar o vídeo, que vai ser o último assunto de hoje. E em física eu demorei uns 40 minutos para resolver todas as questões. Aí agora eu vou para química. Espero que dê certo também. Então vamos lá. E depois eu volto com vocês para finalizar o vídeo e falar um pouquinho como é que foi os estudos. Terminei agora os meus estudos de química e os estudos de questão por hoje. E aí o que é que temos? Química eu acertei quase todas, mas teve umas muito específicas, tipo, que eu tinha que saber como era a distribuição de cada um dos elementos sem ele dar pra mim os números.
Então eram coisas muito específicas e eu não sei, eu não tenho a tabela periódica decorada, eu não sei qual é o número de cada um dos elementos. Mas foi bom, eu gostei. E no geral, o que é que eu vejo? Eu vejo que eu tenho que revisar física muito, revisar muito física, já posso partir para a citologia um pouquinho mais avançada. Química, eu vou dando, né, continuidade em ligações atômicas e tal, e vai indo. E história tem alguns assuntos que eu preciso ainda revisar um pouco. Na verdade, eu nem sei se eu preciso realmente revisar, porque o Enem não cobra muito conteúdo, né? Mas foi indo, foi bom esse estudo por questões. Aí, o que é que eu vou fazer depois? Provavelmente mais tarde eu vou pegar o meu caderninho de questões, de erros, e colocar aqui o que eu errei, que é muito importante fazer isso, eu sempre faço, mas eu nunca faço depois que termina. E outra coisa que eu não falei, eu demorei também cerca de 30 minutos para resolver química. Então agora já é 11 e pouco, já é quase meio-dia, eu vou parar, almoçar e não vou gravar a parte de tarde, não tem como gravar a parte de tarde pra vocês. Mas é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de estudos, como é que foi hoje. Então esse é um vídeo mais sobre questões, como eu faço, resolvendo as questões e tal, dessas revisões. E aí de tarde que eu vou estudar mais alguns conteúdos, alguns conceitos a mais, tipo de física e tal, e resolver mais algumas questões e botar no meu caderninho de erros sobre isso. Então, o Estudo Vlog de hoje é isso daí. Foi algo mais voltado para questões e espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado de como é que foi. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que é que vocês acharam. Então, é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.